queridos e minhas queridas, prosseguindo na sequência dos tópicos em que, lendo textos do livro Participação e Solidariedade, procuro transmitir o significado efetivo das próprias propostas da participação e da solidariedade que se transferem para a sociedade sob a forma de cooperação e de desconcentração que viabilizam a participação e a solidariedade. Vou me deter um pouquinho, inclusive como um exemplo, sobre como isto não é meramente uma teoria, mas como isto é possível. Nos tópicos anteriores, vimos o significado e abrangência da desconcentração como forma de viabilizar o acesso ou a participação de toda a sociedade nos bens sociais ou nos resultados do desenvolvimento, ou seja, nos benefícios trazidos pelos avanços da ciência e da tecnologia. Nesses tópicos, li então textos extraídos do livro Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, que se referem ao assunto. No entanto, segundo as análises e as propostas do mesmo livro, quando na sociedade, ainda que desconcentrada, continuarem a ser ensinadas nas universidades e praticada nas relações humanas e nas instituições, a competição selvagem, ou simplesmente prevalecerem essas formas condenáveis da organização e no funcionamento da sociedade, é certo que parcelas cada vez maiores da sociedade continuarão sendo excluídas e o acesso continuará sendo restrito cada vez mais aos detentores da riqueza, dos bens sociais e do poder, voltando tudo ao início, ou seja, voltando à mesma sociedade excludente, concentrada e, portanto, desequilibrada e insustentável. Por isto, o conceito ético da participação, que na prática se realiza através dos modelos desconcentrados de organização e funcionamento da sociedade, se completa, segundo propõe o mesmo livro, com o conceito ético da solidariedade, que, por sua vez, tem na cooperação, que deve substituir a competição, a concentração e a exclusão, o conflito e a guerra, na organização e nos procedimentos da sociedade. Vejamos o que diz o livro que estamos analisando sobre a solidariedade, conceito ético, e a cooperação, forma prática da solidariedade. Sobre a cooperação, um resumo, como diz o livro. Como a desconcentração na era pós-tecnológica se contrapõe à concentração e à exclusão e viabiliza a participação, da mesma forma, a cooperação se fundamenta na solidariedade, inserindo-se no processo e viabilizando um novo equilíbrio na organização social. O novo equilíbrio garantirá o prosseguimento do próprio processo civilizatório, processo de convivência humana, o qual trouxe a história até este decisivo e desafiante momento, viabilizando o futuro. Qual é o conteúdo da cooperação, a forma prática da solidariedade? É nessa dimensão, diz o livro, que a cooperação envolve o crescimento nas relações de convivência trazidas pelo processo amplo e não apenas pelo processo financeiro, na globalização e na interdependência, objetivando a construção de um mundo sustentável, porque equilibrado, o que quer dizer adequadamente compartilhado. Esta visão decorre da percepção de que os recursos do planeta, sustentavelmente utilizados através da tecnologia, são suficientes para construir um mundo compartilhado,
ultrapassando-se a fase irracional de sua apropriação apenas por pequenas parcelas da sociedade local ou da sociedade global. Na verdade, por produzir o desequilíbrio, a insegurança e a ruptura pela concentração e pela exclusão, os resultados muito maiores em termos de sentido e qualidade de vida ou de realização humana podem ser obtidos cooperando, promovendo novas formas de cooperação e de solidariedade. São esses novos princípios que, inseridos na massa global de consciência, vêm inspirando a cada dia um número maior de pessoas e de instituições em todo o mundo, e mostrando que existem condições objetivas para promover as mudanças necessárias. E prossegue o livro. Pode-se apontar como exemplo de que isto é possível, pode-se dar exemplos locais, mas quero me ater, diz o livro, ao exemplo na esfera supranacional, isto é, das relações entre as nações. O exemplo da União Europeia. Neste processo da União Europeia, os países mais ricos investiram bilhões de dólares, cooperaram, portanto, e continuam investindo com vistas ao mínimo de homogeneização das economias e dos padrões de vida componentes nos vários países do bloco, garantindo com isso o necessário equilíbrio do sistema. Essa estratégia de cooperação tem gerado resultados, embora não esteja muito claro se esses mecanismos têm por objetivo a construção da solidariedade como fundamento da cooperação, ou se inspira ainda sobre o princípio de fortalecer a competição com outros blocos, como a América. É necessário, no entanto, apontando o exemplo, alertar para esta importante questão. Se o objetivo for simplesmente a competição, ao invés de um passo à frente, se estará apenas fortalecendo o círculo vicioso. De toda forma, os passos dados e os resultados obtidos pela União Europeia demonstram que a cooperação é um caminho possível e eficaz na produção de resultados concretos, contrariamente ao que ocorria na era da competição no século passado, antes da União Europeia, quando a competição entre os mesmos países, no pequeno espaço de 50 anos, produziram como resultado 2 guerras mundiais, da qual resultaram mais de 100 milhões de mortos. Isto sem contar o sofrimento da sociedade. Portanto, substituir a competição pela cooperação, que é a forma prática da solidariedade, não é um sonho. Ou, se quiserem, é um sonho, mas um sonho possível. Meus queridos, minhas queridas amigas, a gente voltará num próximo tópico para concluir este assunto.